Olá, meu nome é Willy, sou engenheiro elétrico, sou colaborador na Khan Academy e temos um Twitter de Jenny, onde ela solicita: você poderia fazer um vídeo solucionando um problema envolvendo um circuito complexo em física, por exemplo, mais de uma bateria, correntes simétricas, etc. Algo similar a essa questão. E ela envia a questão. Então, a gente tem aí duas baterias de 11 volts, duas resistências de 1,4 ohms, e uma resistência de 2,7 ohms. E a questão do problema é encontrar a intensidade da corrente que passa nessa resistência de 2,7 ohms, ou seja, a questão do problema é descobrir que intensidade de corrente é essa. Então, antes de fazer toda a matemática, vamos tentar simplificar o circuito, tirando esses nós, essas curvas, redesenhando o circuito. Então, aqui nós temos a bateria de 11 volts, o lado maior é o maior potencial, o positivo, o lado menor é o negativo, a resistência de 1,4 ohms. Então, estamos aqui redesenhando o circuito para poder examinar sobre uma ótica melhor. E aqui a ramificação que ela quer a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica que passa nesse resistor. Então, vamos colocar aqui o polo positivo, aqui o polo negativo. Aqui também é o polo positivo da bateria, que é o polo negativo. Aqui você tem 11 volts. Aqui você tem 11 volts também. Aqui vamos chamar de resistor 1. Esse de resistor 2. E esse de resistor 3, obviamente. Então veja o seguinte. Uma coisa interessante aqui. Um macete, tá? Você tem um ponto aqui que está comum a duas baterias. Os dois polos positivos estão ligados nesse mesmo ponto através de um fio. Então, significa que o potencial elétrico nesse ponto é o mesmo para os dois pontos da bateria, ou seja, ela está no mesmo potencial. A diferença de potencial desse ponto para esse aqui é de 11 volts. E a diferença de potencial desse ponto aqui para esse ponto aqui também é de 11 volts. Ora, se esse potencial é o mesmo para os dois lados das duas baterias, e esses dois potenciais são iguais também, nós podemos ligar esses dois potenciais. Por quê? Porque se eles estão no mesmo potencial, não vai haver nenhuma corrente elétrica passando nem de baixo para cima, nem de cima para baixo. Então, como a intensidade de corrente é zero, a gente pode redesenhar esse circuito, tornando o circuito mais simples, onde você tem duas baterias em paralelo, e essas duas resistências vão ficar em paralelo. Então, redesenhando o circuito, nós temos as duas baterias, nós vamos substituir por uma só, e aqui a gente vai ter duas resistências em paralelo, a R1 e a R2. E vamos redesenhar a R3, que é onde nós queremos calcular a intensidade da corrente elétrica que passa. Então, dando nome aos bois, nós temos aqui 11 volts, que é a bateria equivalente, polo positivo, polo negativo. Temos R1, temos R2 e temos R3, que é a resistência que nós queremos calcular a intensidade da corrente elétrica. Então já dá para notar que nessas duas resistências elas estão em paralelo. E como é que você calcula a resistência equivalente de duas resistências em paralelo? Bem, nós podemos saber essa fórmula de cabeça. R1 em paralelo com R2 vai ser R1, R2 sobre R1 mais R2. Tá? Essa equação você pode obter pelo cálculo da resistência equivalente, que é 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Agora, o fato interessante é que essas duas resistências são iguais, igual a 1,4 ohms. Então, se essas duas resistências são iguais, eu posso escrever R vezes R, e R mais R vai ficar 2R. Simplificando, nós temos R sobre 2, o valor de R é 1,4 ohms, dividido por 2. Então, você vai ter o quê? 0,7 ohms é a nossa resistência equivalente nessas duas resistências aqui. Então, agora, nós podemos ainda redesenhar nosso circuito, simplificando ainda mais, colocando nossa bateria. Vamos repetir a bateria aqui. E essa resistência que nós vamos colocar aqui é a resistência equivalente a R1 em paralelo com R2. E vamos substituir R3. Já dá para perceber aqui que R3
está em série com R1 em paralelo com R2. Aqui você tem 11 volts, aqui é o lado positivo, maior potencial, aqui é o lado negativo, menor potencial, e aqui é a intensidade da corrente que nós queremos calcular. Então, agora você tem uma resistência em série, que é muito fácil de calcular, basta somar as resistências. Como os valores são iguais a 0,7 ohms e aqui é igual a 2,7 ohms, nós podemos usar a equação que nós conhecemos da resistência, que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a V sobre I. E nesse caso, nós queremos calcular I. Então, I vai ser igual a V sobre R. Esse R daqui é o R total do circuito. Esse V é a diferença potencial da bateria que está em questão aqui. Então, calculando nosso I, nós temos V 11 volts dividido por R, que é 0,7 mais 2,7 ohms. Fazendo essa conta, nós temos 11 dividido por 3,4, 11 dividido por 3,4, que vai dar aproximadamente igual a 3,23 alguma coisa, amperes, porque a intensidade da corrente elétrica é medida em amperes. Portanto, temos aí nossa resposta, que é a intensidade da corrente que passa no circuito, no resistor de 2,7 ohms, é igual a 3,2 amperes. A Gene enviou a resposta, então vamos ver se nossa resposta está batendo com a resposta dela. Então está aí, a resposta dela é 3,23529 amperes. Colocando com apenas dois algarismos significativos, nós temos 3,2 amperes, já que todo o circuito está desenhado com dois algarismos significativos. Então, muito obrigado, Gene, pela colaboração e até o próximo vídeo.